Queridos irmãos, boa noite. Nesse intercâmbio que nós fizemos, o ano passado fui eu que estive aqui, né? Podem terem pensado, só temos um alemão lá na casa, Emmanuel, é que dessa vez eu coloquei meu nome à disposição para vir para cá e eles aceitaram. Eu fiquei muito agradecido pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Vou convidar vocês, quinta-feira, vamos para Maravilha, no Centro Espírita Emmanuel. Culpa, arrependimento e reparação. Vai fazer a palestra para nós lá, né? Eu já defini a palestra dela, eu fiz a abertura na última quinta, já disse. Culpa, arrependimento e reparação. É só não fazer o mal que você não vai ter culpa, não vai se arrepender e não vai ter que reparar. Eu vou ficar sem trabalho. Melhor seria, né? Ai. Mas é bom, esse intercâmbio entre nós é bom, é uma coisa que deixa a gente sempre muito feliz. Eu comecei um estudo com uma senhorinha, prima minha, que mora no Japão. O que eu vou ensinar? 2 meses para tirar aquelas dúvidas, se o espírito dorme, não dorme, quando dorme, o que acontece, o que acontece se você bebe, o que acontece, isso e aquilo, a gente respondeu as básicas. Daí chegou um momento que tinha que estudar alguma coisa. Nós trabalhamos 1 hora por semana, tete a tete, pelo telefone, WhatsApp, é visual. A tecnologia é uma maravilha, né? E ela quis tirar algumas dúvidas por algum momento que estava. E eu peguei isso aqui, digo, vamos estudar iniciação ao conhecimento espírita. Essa cartilha aqui é a 151.000 ao 170, março de 96. Eu tinha uma de 89. Ela vai fazer 30 anos o ano que vem. Está bem cuidadinha, né? Então, para iniciarmos o conhecimento da doutrina espírita, antes da cartilha, nesse mês, é o mês da Páscoa, é o mês da Semana Santa, e eu estava lembrando um fato, antes da doutrina espírita, que a Sexta-feira Santa é o dia da morte de Jesus. Sobre isso, só vou fazer uma consideração. Uma das primeiras lições que a gente teve no Espiritismo, o nosso professor, no caso lá, era o doutor, senhor Diomar Barro, né? Ele é palestrante no Brasil inteiro, e inclusive em alguns lugares fora do Brasil, né? E ele era o nosso condutor dos estudos. Precisamos tirar Jesus da cruz. Temos que tirar. E por muito tempo eu fiquei tentando entender isso. Quer dizer o quê? Vamos tirar o sofrimento das pessoas por causa da paixão de Jesus, pelo que ele passou. Temos que viver o Evangelho. E foi para isso que Jesus veio. Veio nos mostrar, nos ensinar como viver, como proceder na nossa vida, as nossas ações. Nós precisamos entender e desabrochar o Evangelho, vivenciá-lo. Morava em Clevelândia lá na década de 60 e alguma coisa, não, 60 anos atrás ainda. A Rádio Serenalta de Pato Branco tinha um programa na Sexta-feira Santa, que era uma espécie de radioteatro. E esse radioteatro era muito bem produzido. Os açoites, os gritos, os gemidos, as batidas dos pregos, os gritos de crucifica-o, tudo aquilo trazia uma sensação de dor, de raiva, dava vontade de pegar uma enxada e carpir a cabeça dos caras que fizeram aquilo com Jesus. Sério, gente, era deprimente, era sofrido. Pensando hoje sobre o sentimento que eu tinha naquela época,
Se Jesus veio para conduzir o amor, para conduzir a paz, a harmonia entre nós, aqueles meus pensamentos não condiziam com Jesus. Que a gente queria quebrar os caras, né, inteiro, pelo sentimento de revolta que a gente tinha. E vivenciando a doutrina espírita, lá 35 anos depois está clareando. Vamos tirar Jesus da cruz. Vamos vivenciar o Evangelho, né? Isso aqui, essa cartilha, quando eu fui falar com a primeira coisa que tinha na cartilha, ela me trouxe para uma coisa que é importante. Eu sou espírita, eu me digo espírita. E a gente acha que sabe tudo sobre o espiritismo. Afinal de contas, a gente já leu lá o Violeta na Janela, já vimos o filme Nosso Lar, nós assistimos uma palestra do Divaldo, e eu já tomei passe espírita, eu sou um cara que sei. Já sou letrado na doutrina espírita. É verdade. Mas na apresentação da cartilha, diz o seguinte: mesmo entre as pessoas que se dizem espíritas, poucas conhecem realmente o espiritismo. A grande parte prefere ouvir dos outros ler as informações em fontes seguras. E em se tratando de doutrina espírita, a fonte reconhecidamente segura para nós são as obras de Kardec. Né? E ele cita no final aqui, ó, o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Essa é a base. Ah, Violetas na Janela? É interessante. Então, aqueles que tiverem decididos, quiserem realmente conhecer a doutrina espírita, não podem dispensar as obras básicas, o estudo. Se quiser realmente conhecer, vamos ter que ler, vamos ter que estudar. Isso faz parte, é o que diz a cartilha. E daí ele diz mais, qual é a base do espiritismo? Vamos pegar o Evangelho e dar uma olhada. Ele nos diz o seguinte: o capítulo 6, no Cristo Consolador, no nosso Consolador prometido, nos diz: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, tende conhecimento. Este é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Olha essa frase aqui, ó. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Continuaremos a viver no além-túmulo. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Os erros que nele se enraizaram do cristianismo são de origem humana. Está aqui, no Evangelho. Aqueles concílios de Niceia, concílio de Constantinopla, né, quando houve alterações, nós passamos a ressurreição, né, da encarnação para a ressurreição, porque a rainha lá não gostou da coisa, achou que daí alguém de sangue azul ia nascer na Pebe, e o Pebe podia nascer com sangue azul, e eles não gostaram disso. Foi modificado as escrituras. Já trouxe, eu acho, isso aqui. Até eu aprender, eu vou ler. Capítulo 11 do Evangelho: amar o próximo como a si diz. Certamente Deus nos criou para sermos felizes. Epa, na eternidade, já estragou um pouco aqui, né? Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral. Ah, eu não sei por que eu nasci. Então, se aperfeiçoa moralmente, cresça moralmente.
que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos da matéria física. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos que vossas tendências das vossas necessidades. Também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando a caridade. Olha que coisa boa. É fácil, né? Porque se não é a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Nós estamos num planeta de provas, de expiações. Você faz a caridade, você tem a lei de retorno e vive bem. Aí como é fácil viver, né, gente? Então, aperfeiçoamento moral. Precisamos nos libertar das influências, das imperfeições morais. Porque sem esse aperfeiçoamento moral, seremos sofredores aqui e também no plano espiritual. A mente é em débito, o espírito é em débito. A consciência pesada perante a justiça divina vai passar dificuldade. A condução da nossa vida sem os princípios morais básicos, sofrimento é o resultado. Mas isso é verdade. Vocês já viram algum bandido feliz? É uma boa pergunta, né? Por que conhecer o Espiritismo? É a próxima parte da cartilha aqui, né? A maioria das pessoas não está interessada nisso. Está preocupada com a vida material, com prazeres. Sextou, churrasco, festa, viagem, vamos comprar um carro novo, vamos fazer coisa... Valores materiais com prazeres. A maioria acha que isso é assunto de pastor, de padre, de sacerdote, de expositor espírita. E quando tudo vai bem, nem lembram de Deus, né? É o que diz o texto aqui. E quando lembram, formalidade social. Opa, vai ter uma festa de batizado, fulano vai casar, né? Vamos lá, vai ter aquela janta boa. Né? Vai ter festa na nossa comunidade, vai ter churrasco, vai ter maionese, né? Com um pouco de sorte vai ter sagu e pudim. Vale a pena ir. Sim. E quando a dor aparece, aí tudo muda, né? Não encontram em si a força, a resignação para passar as dificuldades e entram em desespero. É muito comum a gente ver isso em atendimento fraterno e as situações no dia a dia. Sofrem a falta de conforto da fé. O conhecimento não é para os sacerdotes, para os pastores. O conhecimento é transformação, é reforma íntima para sabermos vivermos com Jesus, para nos fortalecer diante das dificuldades que todos nós passamos, isso acontece, e para o nosso aprimoramento espiritual. O conhecimento espírita é para isso. Outro item do nosso livrinho. O que é o espiritismo? Né? O que é o espiritismo? Mas vamos antes, o que trata o espiritismo? O que trata o espiritismo? A gente vem entrando na casa espírita, olha o que tem aqui. O espiritismo é para responder questões fundamentais na nossa vida como: quem é você? Antes de nascer, o que você era? Depois da morte, o que você vai ser? Por que você está nesse mundo? Por que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Nós, cego daquele vive bem, está com a saúde, né? Por que alguns nascem ricos e os outros pobres? Alguns nascem cegos, aleijados, débeis mentais, outros saudáveis, inteligentes. Por que Deus permitiu
permite tanta desigualdade entre seus filhos? 3 pessoas viajam num veículo, uma perece, outra se machuca muito, a outra escapa ileso. Por que uns são maus e sofrem menos do que aqueles que são bons? A gente se questiona sobre isso, né? Perguntas como essas a doutrina espírita responde. Mas como saber entender a resposta para todas essas questões? É só estudar. Estudando a doutrina espírita, nós vamos, com o decorrer do tempo, entendendo essas situações, né? Outro item aqui. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns, organizada e codificada por Allan Kardec. Tá? Tem aquelas 5 obras citadas. O tríplice aspecto da doutrina espírita. Ciência, o que é? Dizemos que o espiritismo é ciência porque estuda à luz da razão. À luz da razão e dentro de critérios científicos. Aquela frasezinha, se a doutrina espírita for esclarecida em alguma coisa que a ciência provar que está diferente, muda-se a doutrina, não a ciência. Então, a doutrina espírita, dentro de critérios científicos, os fenômenos mediúnicos, isso é, fenômenos provocados pelo espírito, não passam de fatos naturais. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Não existe milagres. Como assim? Jesus curou, né? Aconteceu lá com a fulano, tal situação. Nós não temos capacidade de entendermos ainda o magnetismo de Jesus, que era capaz energeticamente de substituir uma célula mal sã ou doente por uma célula sã. O nosso conhecimento é ínfimo, é muito pequeno. Diante da grandeza do Mestre, nós somos muito pequenos. Sabe? A ação da espiritualidade, nós ainda não compreendemos, mas eles nos ajudam muito em muitas situações. As pessoas melhoram. Já que falamos do filme do Nosso Lar, né? O segundo esposo da mulher do André Luiz, lá, quando ele veio, ele ficou bravo no primeiro momento, pediu auxílio da Narcisa, aquela enfermeira, e fluidificaram a água que ele passou a beber e ele se curou. Foi um milagre. Houve uma ação da espiritualidade que muitos de nós, e muitas vezes, a gente não compreende. Espiritismo é uma filosofia, porque a partir dos fenômenos espíritas dá uma interpretação da vida e respondendo às questões de onde você veio, para onde você vai, o que você faz nesse mundo, após a morte. Eu vou para o céu, né? Lá no céu tem que trabalhar, né? Então nós temos o sentido filosófico. E o terceiro item, o espiritismo, dizemos que é uma religião também, porque ele tem o fim a transformação moral do homem. É aquilo que o Evangelho nos diz. Nós estamos no espiritismo, sim, para aprender moral. É uma religião no sentido de renovação moral da criatura, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Não é para nós aprender só. É para fazer. Eu conheço espírita, mas ser espírita é diferente de só conhecer. É agir como cristão. E isso leva muito tempo. Outro itemzinho que tem aqui na cartilha. O sentido da religião espírita.
Eu confesso para vocês que eu tive muito medo. 2 anos, aquela senhora que morava comigo antigamente ia na casa espírita e me dizia, lia livro e fazia tudo, e eu tinha medo que ia, né, trepidar o teto, que iam fazer isso, que fazer aquilo, e eu confundi espiritismo com espiritualismo afrodescendente. Demorei muito para entender isso. E aqui na cartilha diz: o espiritismo não é uma religião organizada dentro de uma estrutura clerical. Não tem sacerdote, não tem chefe religioso, nem templo santuoso. As nossas casas são simples, né? Coisa gostosa. Não adota a cerimônia de espécie alguma, batismo, casamento, crisma, etc., nem ritual, nem vela, não adorna para fazer culto, nem gesto de referência cabalístico, nem benzimento, nem talismã, nem defumador, nem cânticos. Quando vocês viram falar dessas coisas aqui, tipo assim, nem bebida e nem oferenda, tive lá na doutrina espírita, me deram umas velas. Não é espiritismo, gente, é outra coisa. Vamos respeitar os nossos irmãos que acreditam naquilo, mas não é doutrina espírita acodificada por Kardec, é diferente. Olha o que diz o texto aqui. O culto espírita é feito dentro do próprio coração, é o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante, do trabalho constante em favor do próximo. Reforma íntima, dentro do coração. Eu vou assimilar o conhecimento, eu vou me melhorar e eu vou me transformar e vou aprender a trabalhar constantemente em favor do próximo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Outro itemzinho aqui. Princípios básicos do Espiritismo. A existência de Deus. Deus é a origem, o fim de tudo, é o Criador, causa primária de todas as coisas. Suprema perfeição com todos os atributos que a nossa imaginação possa imaginar e tudo muito mais. Nós não temos ainda condição de entender a magnitude da criação. Porque somos imperfeitos. Com uma inteligência limitada e imperfeita, como a nossa, poderia abranger conhecimento ilimitado e perfeito daquilo que é Deus. Os cientistas dizem 200 bilhões de planetas, cientificamente. Cheguei em Maravilha, vou confessar para vocês, eu não sabia que tinha tigrinhos. Fiquei sabendo que existe Flor do Sertão, depois que eu vim para Maravilha, que existe Jardinópolis. Aqui. E agora vamos dizer, eu conheço tudo da essência de Deus. Vamos nos colocar no nosso lugar as nossas limitações. Mas nós podemos afirmar com certeza, né? Que a criação existe, nós somos fruto dela, e que quando nós fazemos boas ações, nós aproximamos-nos dessas energias amorosas criativas, e quando nós nos desviamos do caminho do amor, da caridade, que nós praticamos o mal, que nós atingimos, magoamos e maltratamos os irmãos de caminhada, nós nos afastamos da criação. A criatura se afasta do Criador através dos atos imperfeitos contra a criação. É muito importante isso. Eu lembro o tempo que a gente era piá lá e dizia assim, é um covarde. Ele não quis brigar, ele saiu para lá. Confesso para vocês, tenho quase 70. Algumas vezes eu até aceitei o desafio lá de bater um soquinho depois da aula. Mas me faz tão bem às vezes que eu passei por covarde, porque a tua consciência fica limpa. Ela não te acusa
de você ter feito alguma maldade com o teu irmãozinho. Isso te faz bem. Tem. Então, vamos lá. Nos aproximamos de Deus pelos atos amorosos e nos afastamos com os atos imperfeitos. Não vamos dizer criminosos, que fica muito pesado. Outro itemzinho aqui. Imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, somos filhos de Deus. O Espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus simples e ignorantes para evoluir e realizar-se individualmente. Quantas vezes nessa cartilha você tocou? Para realizar-se, nós estamos aqui para crescer, né? Pelos seus próprios esforços. Como espírito já existíamos, aquelas questões lá de trás, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Como espírito existimos antes de nascer e continuaremos a existir depois da morte. Quando o espírito está na vida do corpo, dissemos que é uma alma ou um espírito encarnado. Ah, mas é uma alma boa, né? Nem tanto, tem outros que acham, né, da mesma criatura. Então, encarnado uma alma, um espírito desencarnado bem simples, mas continuamos vivos do outro lado. Desencarnado volta para o plano espiritual de onde veio antes de nascer. Nos explica de uma maneira tão simples. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade. E a gente tem medo do espírito. Está lá o pai, a mãe, o avô, a avó, dos irmãos. Todos. Outro itemzinho que tem aqui, reencarnação. O triste da reencarnação é que nós somos o resultado de nós mesmos. Diz o texto aqui, criados simples e ignorantes, o espírito é quem decide. Eu decido. Através do meu livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Eu quero me aproximar daquelas energias amorosas ou eu quero me afastar. Desse modo, tem possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se. Podemos, pelo livre-arbítrio, escolher. A evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes forem necessárias. Mas, diz ainda o texto aqui da cartilha, o espírito que não aproveita bem a existência na Terra pode permanecer estacionário por muito tempo, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando a sua evolução. Temos a mania de culpar os outros pelos nossos sofrimentos e esquecemos que a maioria é consequência dos atos que praticamos. Outro itemzinho que tem aqui, esquecimento do passado. Ah, mas se fosse uma rainha, eu queria saber. Vocês conheceram alguma rainha boa? Que nem o rei. Eu fui o rei. Que rei? Uma tropa de malandro, umas coisas lá. Títulos, né? Então, esquecimento do passado. Não lembramos das vidas passadas e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrasse o mal que fizemos, dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou aqueles a quem nós prejudicamos, e que muitas vezes esses inimigos do passado hoje são os nossos filhos, os nossos irmãos, aquele cunhado chato, são os nossos familiares. A importância de se administrar a harmonia na família. Estão ali os nossos desafetos? Também estão. Estão aqueles para crescerem junto com nós, mas também estão aqueles que se faz necessário a reconciliação
com antigos desafetos. Então a família é algo que a gente tem que engolir um sapo de vez em quando, né? Ainda bem que nós de vocês não tem, mas lá do lado de lá do Uruguai, lá de vez em quando a gauchada passa por isso, sabe? Então a gente tem que ter muita calma para administrar uma família. Daí a importância dos laços de família, onde se costumam reatar laços cortados em existências anteriores. Reencarnação, mecanismo divino, perfeito da sua justiça. Finalidade na Terra, então, reencarnação, expiar o mal praticado, provarmos ou medirmos o nosso grau de evolução, ajudarmos a humanidade, está escrito aqui, e exemplificarmos o bem diante dos outros. E para desempenharmos missão especial, isso cabe aos espíritos mais superiores. Pelo mecanismo da reencarnação, verificamos que Deus não castiga. Somos nós os causadores dos nossos próprios sofrimentos pela lei de ação e reação. Esquecimento do passado, consequências, lei de ação e reação. Pergunta 350 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Nós temos dois tipos de reencarnação, né? A compulsória e aquela programada, que a gente projeta em linhas gerais a encarnação. E os espíritos respondem. Perguntas se, como o homem se queixa da vida que tem, se desejaria que outra fosse ela, que a tua vida fosse diferente? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, não se arrepende, pois não sabe ter sido a sua escolha. Esquecimento do passado. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha que não tem consciência. Como espírita, nós sabemos que, em linhas gerais, nós escolhemos a nossa caminhada, em linhas gerais, né? Pode, entretanto, o espírito achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. Esse é o texto do Livro dos Espíritos. E quando isso ocorre, é que ele recorre ao suicídio. A escolha das provas foi maior do que ele conseguiu suportar. A gente ouve muitas vezes, quando um irmão atenta contra a própria vida, um monte de palavreadas sulas. Eles precisam só das nossas preces, do nosso respeito, porque a tarefa foi mais do que ele conseguiu suportar. Então vamos respeitá-los, sim. Outro item, a comunicabilidade dos espíritos. São seres humanos desencarnados, eles são o que eram quando encarnados. Bons ou maus, sérios, brincalhões, trabalhadores, preguiçosos, cultos ou medíocres. Continua a mesma coisa. Estão em toda parte, não estão ociosos. Pelo contrário, têm suas ocupações, como nós, os encarnados, temos as nossas. Numa das aulinhas de estudo que a gente teve uma senhora que esteve lá e a gente falou que a espiritualidade, após o desencarne, a gente vai para o plano espiritual e trabalha. E uma senhora não aguentou e disse, mas eu trabalho tanto encarnado, de dia, às vezes de noite, eu não vejo a hora, quando eu morrer, eu quero ir para o céu para descansar. E você vem me dizer que nós vamos trabalhar? Teve um carpinteiro uma vez, eu trabalhava numa destopadeira, numa indústria madeireira lá de Cribelândia, e daí precisava trocar minha mesa, o carpinteiro bateu e tudo, e daí começamos as conversas lá, dali a pouquinho foi falar de céu, de inferno, não sei o que lá, e ele disse, pensa bem, Vamor,
Ir para o céu fazer o quê? Você pensa bem, você vai pegar 1.500 velhinhas, tudo assim, rezando, né? E um anjinho lá, só com uma tunicazinha até aqui, o resto tudo meio solto, aparecendo, tocando uma arpinha e até uns 200 anos depois. Você está estressado, você está cansado, né? A segunda opção, vamos para o plano espiritual, continuar nossa evolução e trabalhando, sabe? É melhor. Vamos lá. Fé raciocinada. Esse é um item bem importante. Fé, força que surge na própria alma, com conhecimento. Não podemos crer na verdade, antes de mais nada, precisamos compreender aquilo que nós precisamos crer. A crença sem raciocínio não passa de uma crença cega, de uma crendice. Antes de aceitarmos algo como verdade, devemos analisá-lo bem. A importância do conhecimento. Fé é força que surge na própria alma. Eu vou comprar um carro. Chega lá na loja de venda, o cara, sabonete, né, como diriam os antigos, liso. Ele diz, era um carro de uma professora, só ia da escola para casa, do único dono, coisa mais boa. Né? Pode ter sido batido, pode estar cheio de problema e tudo, mas a lábia é aquela. Põe na mão do mecânico, ele vai abrir capô, vai abrir a taia, vai levantar o carro, ainda vai perguntar para o despachante se o carro não tem sinistrado, se o documento está... Você tem que conhecer. Se você tratar bem uma criança, vai dizer, você vai na escola, a mamãe fazia isso. Obedeça e faça o que a professora manda. Respeite. Se você educar para não pegar uma droga, ela não vai fazer. Por causa da consequência, vai dizer, vai acontecer isso, isso e isso. Se você pegar uma criança e trabalhar bem ela, quando ela for trabalhar na empresa, ela vai servir a empresa. Ela vai lá para ser um colaborador da empresa. Se ele não se sentir bem, ele vai deixar aquele emprego, mas ele não vai fazer greve, não vai quebrar a empresa, não vai fazer nada. Por quê? Se há uma coisa que eu aprendi numa situação, naquelas crises que nós tivemos na década de 70, foi um gerente da fábrica que eu trabalhava e nós estávamos numa crise, foi vendida uma carga de embuia. Que a empresa recebendo poderia pagar o nosso salário. E o gerente disse, vamos carregar com muito carinho aqui e ajudar o nosso patrão, porque se ele vai bem, ele tem condição de nos pagar. Se ele não for bem, nós seremos os primeiros a sentir, porque ele tem a reserva pessoal dele para sobreviver. Então, quando a gente vai trabalhar, se você é bem treinado para isso, você é educado, você vai ser realmente um parceiro, não um estorvo. Então, fé raciocinada não é só uma questão religiosa. É você ter conhecimento para tratar todos os aspectos da vida onde você erra menos. E o Espiritismo nos diz, amai-vos, mas instruí-vos. Outro itemzinho aqui, lei de evolução. Cada um de nós é um espírito encarnado a caminho de Deus. Temos que trabalhar a nossa consciência. Uma coisa que eu aprendi na doutrina espírita, que diz aqui, vingança não. Nós não precisamos, quando alguém nos maltrata, que faz uma sacanagem, alguma coisa que nos prejudica, nos vingarmos. A consciência da criatura vai fazer com que ela sofra as consequências do ato que ela fez. Talvez não imediato, mas mais tarde vai acontecer. Eu gostei disso aqui, ó, não há céu nem inferno. Aquele espaço físico que tinha quando a gente era criança, você vai para o inferno, não sei o que lá, o Espiritismo tirou de nós. Um estado de consciência, né? A Viviane pode estar assim. Fiz umas coisas boas hoje, graças a Deus, está com a aura boa, sentimentos bons, está assim. Se eu fizer alguma coisa que eu prejudiquei, que eu machuquei alguém,
Eu posso estar falando até meio, mais ou menos para vocês, mas a minha consciência vai estar me cutucando, me trazendo para baixo. Nós não precisamos nos vingar. O último item da cartilha é lei moral. Ninguém está perdido. Ninguém de nós. Olha que coisa boa. Gente, quando tiraram aquela, morreu, vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Ai, que alívio na doutrina espírita. Ninguém está perdido. Cada qual tem a oportunidade que merece. Se um pai humano que é imperfeito e mau não é capaz de condenar eternamente o filho, por pior que ele seja, quanto mais Deus, que é Pai misericordioso e perfeito, que faz chover sobre os bons e sobre os maus, que faz com que a luz do sol ilumine justos e injustos. A última frasezinha aqui. Fé sem obras é morta. Então, gente, o Espiritismo nos leva a compreendermos melhor Jesus, o seu Evangelho, nos ensina vivenciá-lo, colocá-lo em prática. Nós temos o livre-arbítrio, é uma opção nossa. Agora nós temos que ter conhecimento suficiente para saber que há uma lei de causa e efeito, que quando nós nos desviamos do caminho do bem e que contraímos débitos perante a justiça divina, o resgate virá. Tá? Então vamos nos cuidar, vamos interpretar a nossa vida de uma maneira de vivermos bem, sermos felizes, fazer felizes as pessoas que nos cercam e rogar que Deus nos abençoe a todos sempre. Né? Obrigado.